Chegou a hora do quadro Entrevista. A jornalista Tânia Maria bateu um papo com o especialista de direito previdenciário Sérgio Pardal, que esclareceu sobre as mudanças na reforma da Previdência. A reforma da Previdência, apresentada pelo governo federal, tem gerado polêmica. Afinal, será que ela é necessária? E será que ela não vai atingir o principal interessado nesse assunto, que é o trabalhador? Para discutir este tema, o canal Aquaviário recebe hoje o especialista em Previdência, o advogado Sérgio Pardal. Bom dia, Sérgio. Vamos começar esclarecendo para saber se essa reforma ela já atinge quem está aposentado. Olha, não atinge não. Na realidade, se essa reforma vier a acontecer, quem já está aposentado já tem a sua condição. O que ele perde todo ano é esse reajuste sem vergonha que não reabilita de verdade os seus benefícios. Agora, por outro lado, é bom saber que essa reforma é muito mentirosa. Ela mente demais. Ela mente no seu cálculo, isso é coisa antiga já, não é de hoje que os governos fazem cálculos juntando assistencial, indenizatório com benefício de caráter contributivo para dizer que é esse rombo todo. E por outro lado, eles não estão dizendo que já aconteceu. A reforma previdenciária já aconteceu em 1998, em 2003 e vai acontecendo a cada passo. As mudanças necessárias já aconteceram. O resto, eu digo a você, é uma grande mentira. Pardal, e sobre a idade mínima de 65 anos, que é um dos pontos centrais dessa reforma proposta pelo governo? Pois é, o que esse governo está fazendo, na verdade, é acabando com os chamados benefícios de caráter voluntário. Sabe, aquele que o segurado escolhe. Então, no lugar da aposentadoria por tempo de contribuição e a chamada especial, fica somente a aposentadoria por idade. E o pior de tudo, a aposentadoria por idade que eles estão propondo é aos 65 anos para todo mundo. Homem, mulher, trabalhador urbano, rural, para eles é tudo a mesma coisa. Então, seria 65 anos de idade para aposentadoria de caráter voluntário. O resto, só quando é doença, invalidez ou morte. Pardal, o tempo mínimo de contribuição também foi alterado? Pois é, imagine só, o tempo mínimo de contribuição é aquilo que a gente chama de carência. Até 91, a carência para aposentadoria por idade era só 5 anos. Mudou para 15 anos em 91. Na época tinha uma tabelinha, inclusive, de regra de transição, que a cada ano ia mudando. Pois bem, agora este maluco está propondo que a regra de carência seja 25 anos de contribuição para ter direito. E ainda por cima, a proposta deles é 51% da média mais 1% para cada ano de contribuição. Então são 25 no mínimo de carência e para atingir 100% da média tem que ter 49 de contribuição. Não é pouca coisa, né? Nessa reforma, o que pode se observar é que o governo não está levando em conta os tipos de trabalhadores, né? Como os rurais, por exemplo. Pelo contrário, o que esse governo está fazendo é arrasando de vez com aquele princípio da isonomia. Lembra? Isonomia é igualdade para os iguais. Igualdade entre os diferentes não é isonomia, é sem vergonhice, é sacanagem, pô. Então, o que eles estão fazendo, na verdade, é tentando fazer uma tábua geral de tudo, fechar tudo por baixo, porque no fundo, o que eles estão pretendendo é a privatização da Previdência, não tenha dúvida. Pardal, essa proposta ela ainda está no Congresso Nacional e o governo ele justifica que se ela não passar, né, vai complicar a contenção de gastos. É isso? Olha, aquela velha historinha da conta não fecha. Já em 1995, no governo Tucano FHC, a proposta que surgiu dizia exatamente a mesma coisa. Olha, se não der essa proposta, em 10 anos não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria dos que já estão aposentados. Isso tanto era mentira que já passou muito mais de 10 anos, o que eles queriam de verdade não passou e mesmo assim está pagando sem nenhum problema. Vamos entender bem claramente. Do ponto de vista contributivo, a Previdência ainda é superavitária. A Anfip mostra isso muito bem, a Fundação Anfip dos fiscais da Previdência mostra isso muito bem. E a questão efetivamente assistencial é obrigação do Estado, obrigação da União, e não do dinheiro da contribuição. Então, é uma grande mentira essa história que não vai pagar no futuro. Uma grande mentira. Por outro lado, é bom a gente lembrar, temos muito tempo de luta, ou seja, é preciso que os sindicatos constituam a resistência, que a gente vá à luta e traga o debate efetivamente para aquilo que as pessoas possam entender. É aquilo que eu vinha dizendo. Se a PEC do teto não era tão fácil de traduzir ainda para a opinião pública, a PEC da reforma previdenciária é sim. É um grande absurdo a proposta que está tendo. É como eu dizia,
Primeiro lugar, é mentiroso. Segundo lugar, é um saco de maldade sem fim. Em terceiro lugar, não respeita o direito à informação, não respeita a expectativa de direito, não respeita nem mesmo as regras de transição que já existem. Não tem cabimento. Pardal, eu queria que você explicasse para o telespectador o que é o direito à informação. O que acontece, na verdade, é o seguinte: eu posso pegar hoje o universo de segurados de um grande seguro social e dividir em 3 grupos. O primeiro grupo é aqueles que já têm direito ao benefício, já completaram o direito ao benefício, ou seja, mesmo sem ter requerido, não perde nunca. É direito adquirido pleno. Aqueles que entram no sistema quando a regra já mudou, também não pode discutir, já é regra nova e acabou. Agora, aqueles que já estavam no sistema e não tinham completado as exigências ainda, esses sim são o grande problema. Antigamente, diziam que tinha direito adquirido. O direito à informação era uma espécie de direito adquirido que não podia ser transformado, etc. Depois mudou para mera expectativa de direito. E o problema é que na proposta desse governo que está aí, ele arrasa de vez. Ele diz que regra de transição só terá os homens com 50 anos ou mais e as moças de 45 de idade para cima. É um baita absurdo, não é? É aquela história, você pega, por exemplo, o menino que começou a trabalhar aos 16 anos, que é quando a Constituição permite. Nunca perdeu o emprego, nunca perdeu um dia de trabalho bacana, legal. Quando ele completa 49 anos de idade, ele tem 33 de contribuição. Ou seja, daqui a 2 anos, ele ia se aposentar. Mas a regra mudou. Em vez de mais 2 anos, ele teria que trabalhar mais 16 anos. É um absurdo, não tem cabimento, mas é o que está nessa proposta absurda de reforma constitucional. É preciso que a gente tenha resistência efetiva. E o piso previdenciário, vai ter alguma alteração dentro dessa reforma? Essa é parte do saco de maldade sem fim. Imagine só, eles querem desvincular alguns benefícios como pensão por morte e o benefício assistencial da LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, eles querem desvincular esses 2 benefícios do salário mínimo. Querem inventar um piso qualquer que não tem relação com o salário mínimo. Não tem cabimento, né? Isso é algo que me parece 2 vezes inconstitucional. É inconstitucional porque já tem na regra e é inconstitucional porque eu entendo que é cláusula pétrea, não pode modificar. Vejam, está lá no artigo 7º que o salário mínimo é o mínimo necessário para a manutenção do trabalhador. Logo, se eu tenho um benefício que substitui a remuneração, não pode ser menor que o salário mínimo. Esse é um dos grandes problemas do saco de maldade que abriram. E como fica a aposentadoria especial dentro dessa reforma aí? Olha, a aposentadoria especial, que é a nossa luta de tanto tempo, brigamos tanto por isso, eu sempre gosto de levantar. A aposentadoria especial é um tipo de aposentadoria por tempo de serviço com tempo reduzido pelas condições de trabalho, insalubres, periculosas ou penosas. O que acontece? A proposta desses malucos é que essa condição especial pode, no máximo, reduzir a idade para se aposentar. Ou seja, teria uma aposentadoria por idade especial, talvez com 10 anos a menos ou com 5 anos a menos, sabe lá o que eles querem fazer. É essa a ideia que eles têm. Pardal, como se não bastasse, né? O governo ele quer tirar o direito de quem recebe aposentadoria e pensão, não é isso? Veja só, do saco de maldades que esse louco está abrindo, ele está dizendo que vai ser proibido receber aposentadoria e pensão. Ele só está esquecendo que são benefícios de origens contributivas diversas. A pensão vem da contribuição do falecido e a aposentadoria vem da contribuição do que está vivo. Então não tem cabimento impedir o recebimento das duas, né? Bom, Pardal, infelizmente nosso tempo acabou. Você esclareceu aqui muitas dúvidas e esperamos você numa próxima oportunidade. Muito obrigada pela sua presença. Ora, para a gente é sempre uma grande alegria participar, um grande abraço para todos e viva o sindicato.